Seja bem-vindo. Eu sou Anubis. E esse corpinho pertence a Lucy. E ela não se importa em me prestar. Nem mesmo vai reclamar se eu apalpá-lo. Riadas à parte, e vamos à história de hoje. Recentemente, dizem por aí que um criminoso sanguinário tem feito dezenas de vítimas usando um punhal muito bem afiado. É uma verdadeira série de assassinatos que tem ocorrido em quase todos os estados brasileiros. Por que digo série? Pois bem, acontece que os assassinatos têm características em comum. As vítimas são garotas e o local dos crimes são faculdades e universidades. E como eu já disse, está ocorrendo em diferentes locais do país. A última vítima, sim, aconteceu bem no final do carnaval. Um dia antes das aulas serem retomadas, uma bela jovem estudante de direito de uma faculdade do estado de São Paulo. Eu conheci ela, embora ela nunca tenha me visto. Eu conheci antes dela, quase um mês antes, no mesmo campus. Uma garota chamada Lorene havia sido perseguida dentro do campus por um sujeito. Ela não morreu por sorte, mas em seu rosto ficou uma grande cicatriz que foi causada por esse tal criminoso que manuseia um punhal. Na verdade, Lorena escapou graças ao segurança da campus que notou a tentativa de assassinato. Pois bem, assim como Lorena escapou da morte, escapou também o assassino de ser pego. Por conta disso, a tal faculdade resolveu aumentar a segurança dos alojamentos de seus estudantes e recomendou a todos, principalmente as meninas, que evitassem sair pela noite. Recomendaram que todos sempre andassem em grupos ou em pares, pelo menos até que a polícia capturasse o maldito criminoso. O ser humano é muito teimoso e, como era de se esperar, algumas pessoas ignoraram completamente o aviso da reitoria. Dentre essas, duas jovens e companheiras de quarto. Regina e Mariane, as duas amigas inseparáveis, não foram para a casa dos pais durante o carnaval. Elas decidiram que seria mais divertido ficar por lá mesmo, lá no alojamento da faculdade. Elas curtiram todos os dias do feriado, inclusive um dia depois de terminar o carnaval, digo, na quarta-feira, elas foram para um barzinho bem próximo à faculdade para beber um pouco mais. Afinal, a festa nunca pode acabar, né? Encheram a cara e foi a noite toda. Era quase meia-noite quando a Regina notou que já havia bebido além da conta. Ela estava muito zonza e confusa. Decidiu então chamar a amiga para que ambas fossem embora juntas, mas Mariane não aceitou e permaneceu na farra. Regina decidiu caminhar de volta para o dormitório. Ela se dirigiu pelas ruas escuras e silenciosas do bairro, porém sozinha e por conta de sua embriaguez, acabou meio que se perdendo e até andou cerca de 2 ou 3 esquinas a mais do que deveria. Felizmente, ela se deu conta disso, e foi também nessa hora que acabou se recordando da história do tal homem do punhal. Regina começou a sentir calafrios. Ela estremeceu. O desespero e o medo tomaram conta dela. Respirou fundo, se concentrou e se empenhou para achar o caminho certo que a levasse de volta para casa.
Enquanto caminhava, não podia deixar de pensar na história do tal maníaco. Sentia mais e mais calafrios e começou a ter a impressão constante de que alguém estava lhe seguindo. Era como se olhos hostis estivessem observando seus passos e para ela, cada sombra ou ruído da noite era algo ameaçador. Ela então começou a andar rapidamente e ficou ainda mais tensa quando ouviu o som de passos caminhando ao seu encontro. Regina começou a correr. O coração batia furiosamente. Ela tinha certeza de que alguém a estava seguindo. O desespero e o temor eram tão imensos que nem parecia que estava bêbada. Até que, por sorte, ela encontrou o caminho correto e chegou no alojamento universitário. Depois de entrar em sua casa, ela foi direto para o seu quarto. Se sentiu aliviada e segura. Ela não ouviu mais nada, nem som de passos, nem coisa alguma. Regina, então, começou a rir. Ela sentou na beirada de sua cama e gargalhava sem parar. A graça toda estava no fato de que ela se deu conta de que havia imaginado toda a situação. Sim, para Regina, o medo que sentiu foi tanto que a fez acreditar que estivesse sendo perseguida pelo tal assassino. Passado alguns minutos, ela se levantou da cama e foi se banhar. Debaixo do chuveiro, ela ainda achava graça de toda a situação. E foi só após o banho, enquanto secava os cabelos diante do espelho, que Regina tornou a pensar no assunto com mais seriedade. Ela não parava de olhar para o maldito espelho. Queria se certificar de que tudo não passava de imaginação. A cena no espelho era normal e não havia nada ali, além do reflexo de Regina. Já era madrugada. Ela então resolveu se deitar. Já na cama e muito cansada, é que foi se lembrar de sua amiga de quarto, Mariane. Ela se preocupou um pouco por ter deixado sua amiga no bar e, com a consciência pesada, resolveu assistir um pouco de TV para tentar não dormir enquanto aguardava pela chegada da amiga. Mas não demorou muito e Regina caiu em profundo sono. Amanheceu. O som irritante do despertador e os raios de sol que entravam pela janela do quarto trouxeram o despertar de Regina. A dor de cabeça por conta da ressaca também estava presente, sim. Assim que se levantou, logo percebeu. Sua amiga não estava no quarto. Não havia sinais de que Mariane havia dormido em sua cama. Regina ficou preocupada, mas ao mesmo tempo confiante de que mais uma vez, como de costume, Mariane pousou fora de casa. Ela desligou o despertador e ligou o rádio em um volume bem alto e seguiu para o banheiro. Assim que tocou na fechadura da porta, ela parou. Por um instante, ela parou ali. Por debaixo, pelo vão da porta, era possível notar uma sombra e, além disso, a luz do banheiro estava acesa, embora Regina tivesse apagado na noite passada. Tendo certeza de que Mariane estava ali dentro, Regina sorriu e abriu a porta, que não estava trancada. Sim, Regina estava certa. Mariane estava no banheiro. Ou ao menos o seu cadáver, caído
Ali no canto da porta, sua garganta estava cortada de fora a fora e havia sangue por todo o banheiro. Regina gritou de terror. Entrou em pânico. Ela não parava de olhar para o cadáver de Mariane, na esperança de que tudo fosse apenas um pesadelo. Com as mãos em sua face, ela olhava e ao mesmo tempo berrava como louca. Regina ficou ali parada, gritando por alguns segundos, até que aos poucos foi se recompondo. Ela se aproximou do corpo de Mariane, pôs-se de joelhos diante a amiga morta e começou a chorar. Ela foi corajosa, sim. Abraçou o corpo da amiga morta, sem se importar com nada. Era um choro sentido. As lágrimas e o soluçar expunham a dor e a inconformidade que Regina sentia. Ela não entendia nada, apenas lamentava. O barulho. Sim, ela ouviu um barulho. O barulho denunciava. Havia mais alguém na casa. Regina ouviu bem quando um objeto de vidro foi derrubado no chão. E após isso, uma sequência de passos inconfundível deixava claro que alguém estava caminhando lentamente para dentro de seu quarto. Mas é claro, Regina não ficou esperando para ver o que era. Ela se levantou rapidamente e trancou a porta do banheiro. E poucos segundos depois, os passos foram se aproximando, até que, do lado de fora, alguém começou a torcer a maçaneta da porta. Regina ficou ainda mais desesperada. Ela gritava por socorro sem parar e fez isso o mais alto que pôde, até que a maçaneta parou de mexer e um barulho estranho que vinha da porta de madeira do banheiro começou a surgir. Parecia que algo pontiagudo estava sendo utilizado para riscar a porta pelo lado de fora. Tudo isso levou apenas alguns minutos até que o barulho parou. Regina fez silêncio, não mais gritava, apenas chorava. Novamente, o som do caminhar voltou, só que dessa vez ele se afastava do banheiro. Foi se afastando mais e mais, até que Regina pôde ouvir quando a porta da sala foi aberta. Ela então correu para a janela do banheiro. Dali, ela tinha uma boa visão de uma parte de fora do alojamento. Não deu para ver quem era e como era, pois a visão de Regina estava contra o sol. Ela apenas pôde notar que de longe, um homem que vestia um sobretudo preto caminhava em direção à saída do campus. E em sua mão direita era possível ver o que se parecia com um punhal. Regina esperou até que aquele cara sumisse de sua vista para só depois sair do banheiro. E quando conseguiu, ela voltou para o seu quarto e pegou o telefone. Imediatamente ligou para a polícia. Enquanto estava na linha para ser atendida, ela se virou para a porta do banheiro. Havia um recado do assassino na porta. Ele mesmo quem escreveu com o seu punhal. E ali dizia: foram apenas 13. Ainda faltam 53.